Bom dia, nossa turminha de terceiro ano, minha amada turma de terceiro ano. Essa turminha que a gente aprende a amar, que a gente se apaixona por essas crianças, tá? E nós vamos ficar bem juntinhos nessa manhã, certo? Aprendendo um pouco mais, porque eu sei que vocês já estão, ó, no ponto, sobre o nosso gênero conto maravilhoso. E a habilidade que nós vamos desenvolver nessa manhã, em nossa aula, é a seguinte: perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido dos verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Então, veja só, perceber diálogo em textos narrativos. Nós já falamos para vocês que o conto maravilhoso, ele é narrativo, tá? Ele é uma narração. E é essa habilidade que nós vamos desempenhar agora, nessa manhã, na nossa aula. E nós vamos agora para uma contação de história. Nós vamos mais uma vez fazer aquele giro, tá bom? Na nossa história dessa nossa aula de agora. O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis, a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei uma coisa. Quero ser muito feliz. Quem não gostaria, quem não quer ser feliz? Eu acredito que todos nós queremos ser felizes. E esse texto é de Pedro Bandeira. Lindo, sugestivo. É um questionamento que muitas pessoas fazem e que deveria e deve ser feito até por vocês, crianças. O que eu vou ser? O que eu quero ser? Então eu preciso me planejar hoje, tá? As crianças precisam se planejar e trabalhar no sentido de fazer acontecer, ok? Então, o que é conto? O que é conto maravilhoso? Vamos revisar? Vamos ver o que é conto maravilhoso? Então, veja só. Os contos maravilhosos são caracterizados pela presença de personagens, lugares e tempos não determinados historicamente. E por uma forma que, embora possa ser recontada por diversos autores, permanece quase que intacta através dos tempos, ou seja, não muda. As características são as mesmas, tá? É o texto narrativo com a presença dos personagens, lugares, tempos, tá? E até sem determinar historicamente, né? Uma forma que possa ser, mesmo que seja recontado, mas não tira a sua essência, não muda, ok? Então isso é um conto maravilhoso, tá? Aquilo que a tia Heloísa já falou até nas aulas anteriores. Quando você começa a ler aquela historinha que caracterizada por era uma vez, um belo dia, numa bela manhã de sol, ou seja, ali é uma característica forte de um conto maravilhoso, tá? Ou seja, não está especificando o dia, data, hora, local, ok? Então, isto é o conto maravilhoso. E as características de um conto. Professora, o conto maravilhoso tem as características? Sim. Tem as suas características. Então, diz assim:
Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagem, ponto de vista e o enredo, que nós já até estudamos várias vezes sobre isso. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão. Mais curto que a novela ou o romance, o conto tem uma estrutura fechada, que desenvolve uma história e tem apenas um clímax, ou seja, o desfecho, né, que é a situação problema, tá? Isso que nós chamamos de o clímax da história, ok? E a estrutura do conto, crianças, nós já dissemos nas aulas anteriores que o conto maravilhoso, Tia Heloísa, aconteceu de verdade? Não, ele é uma história narrada, criada de ficção, certo? O autor viaja no tema, viaja na história e aí ele cria o conto maravilhoso, tá? Cria os personagens, porque é de ficção, não aconteceu de verdade, certo? Então a estrutura do conto tem o quê? O seu início, o meio e o fim. Por exemplo, o início. Sempre que nós vamos começar a escrever um conto maravilhoso, uma história, né, fictícia, a gente começa por era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa, ou seja, são expressões que não identifica, certo? Que não dá para a gente perceber quando foi. Dá para dizer a data? Não. Não sabemos quando aconteceu. Era uma vez, um belo dia, tá certo? Então, essa é a estrutura do início do conto, as características fortes, certo? Do conto maravilhoso. E o meio? Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, ou seja, no meio é o desenvolver da história, onde vai acontecendo o enredo, tá certo? Vai acontecendo as cenas da história, vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo. E aí nós começamos com essas expressões, de repente, foi aí que, a partir daí, tá certo? Então, o conto tem essas expressões no seu desenvolver e para finalizar, né, a história, né, o conto maravilhoso, nós temos essas expressões. Foi então, por fim, finalmente, tá certo? Portanto, por isso, assim, nesse caso, porque, então são estas as expressões usadas na construção do conto maravilhoso, tá? E eu queria perguntar para você gosta de viajar? Eu vou te convidar para nós fazermos agora uma viagem fantástica no mundo da leitura. Nós vamos viajar e você vai assistir, ouvir e participar dessa história nesse momento. Fique ligado. Em uma pequena fazenda morava uma família de patos. Mamãe Pato chocava seus ovos à espera dos seus filhotes. Haviam exatamente 7 ovos com filhotes prestes a nascer. Em uma manhã, os ovos começaram a se quebrar. E tão logo, 6 patinhos começaram a nascer. Os filhotes tentavam se adaptar ao novo mundo, piando e sempre ao lado da mamãe pato. Mas tinha um ovo, o maior de todos, que não havia quebrado ainda. E a mamãe pato começou a se preocupar.
mas decidiu esperar um pouco mais. Até que, finalmente, o último filhote nasceu. Confuso, o bebê pato começou a olhar em volta. E sua mãe e seus irmãos ficaram mais confusos ainda, pois ele era muito diferente de todos e não se parecia nada com seus irmãos. Ele era grande e tinha penas cinzas e brancas. Os outros patinhos começaram a rir dele. Como você é feio! Você não se parece nada com a gente. Eu não entendo como você pode ser tão diferente dos seus irmãos. Feio, 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 feio. O tempo se passou e os patinhos cresceram. Mas ele ainda continuava sendo o maior de todos, com suas penas de cor diferente. Você cresceu tão rápido, por que será que é tão diferente dos outros? Com o tempo, além de ser o mais diferente de todos os patos, era também o mais triste. Nenhum dos seus irmãos queriam brincar com ele. A gente não vai brincar com você. Você é muito feio. Todos os animais da fazenda faziam piada com ele. Feio, feio, feio. Nananana, pato feio, pato feio. A mamãe pato tentava protegê-lo da forma que podia. Pobre patinho, por que é tão diferente? Os dias se passavam e o patinho feio se sentia cada vez pior. Ele chorava silenciosamente à noite, pensando que nunca ninguém iria gostar dele. Por que eu sou tão feio? Por que eu sou tão diferente dos meus irmãos? Um belo dia, caçadores chegaram perto do lago de onde moravam. E começaram a caçar todos os patos que viam por perto. A mamãe pato, que buscava comida para os seus filhotes, foi pega. Mas o patinho feio, não sabendo do ocorrido, esperava o retorno de sua mãe. O patinho não sabia o que fazer. Primeiro, foi pedir ajuda ao cachorro. Vai embora. Ninguém pode me ver conversando com um pato feio como você. E depois, foi pedir ajuda para a galinha, que zombou dele. Até eu sou mais bonita que você. O patinho feio estava muito triste. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho mais motivos para ficar nesta fazenda. Naquela manhã, ele decidiu ir embora. E nadou para o outro lado do lago e fez a mesma pergunta para todos os animais que ele encontrou no caminho. Você conhece algum pato como eu? Você conhece algum pato como eu? Você conhece algum pato como eu? E recebeu a mesma resposta. Ninguém nunca tinha visto um pato tão feio antes. O pobre pato continuou sua jornada e chegou a outro lago e fez a mesma pergunta para os gansos. Você não pode ficar por aí assim. Existem muitos caçadores aqui perto. Você deve ir embora. Vá embora, vá embora. O patinho, então, continuou sua caminhada. Logo estava em outro lago onde não havia ninguém fora ele. Se ninguém me quer por perto, eu vou ficar aqui sozinho para sempre. E mesmo estando sozinho, ele se sentia muito feliz. Um dia, ele viu um bando de pássaros brancos com pescoço longo migrando para o sul.
Ele os admirava. Que lindo que eles são! Como eu queria ser igual a eles! O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio pela primeira vez viu a neve. E, brincando com a neve, ficou todo branco. Por conta do inverno tão pesado, não estava conseguindo achar comida por perto. E teve que sair em busca de um lugar melhor. Ele estava com frio e cansado. Um tempo depois, encontrou um fazendeiro que, com pena do patinho, deu-lhe a sua jaqueta. Pobre coitado. Eu vou pegar você e levar para casa e cuidar até que fique grande. O fazendeiro fez o que disse e cuidou dele. Chegada a primavera, o patinho já havia crescido bastante e, como não havia espaço mais para ele, o fazendeiro decidiu levá-lo até o lago. Sozinho novamente, lá estava ele olhando o seu reflexo na água. Mas ele ficou impressionado com o que viu. No começo, ele não conseguia se reconhecer. E até pensou se tratar de outro animal. Então ele balançou as asas e percebeu que o reflexo fazia o mesmo. Esticou o pescoço e, novamente, o reflexo copiou seu movimento. Foi quando ele percebeu que esse lindo pássaro era ele próprio. Olha como eu mudei! Eu estou como aqueles pássaros que eu vi. Vou voltar para casa e mostrar como eu estou lindo! E então ele decidiu partir. Enquanto nadava, passou perto de um grupo de cisnes. E, finalmente, sendo reconhecido como um deles, partiu alegre a viajar com sua nova família. Um garoto gritou aos seus amigos: Olha que cisne mais lindo! É o mais bonito de todos que eu já vi na minha vida! Sim, ele era mesmo um cisne. Um cisne que teve o azar de ter o seu ovo misturado com os ovos de pato. Mas agora ele tinha encontrado sua verdadeira família e, com eles, viveu feliz para sempre. Você assistiu a história com atenção? Percebeu a trama da história? O que aconteceu na nossa história? Eu preciso que você tenha assistido, viajado nesse mundo fantástico, porque agora nós vamos ficar juntinhos e interagir na interpretação da história que você assistiu, que você viajou. Ok? Então vamos lá? E eu quero perguntar para vocês, crianças. Uma vez que você assistiu a história, você viajou, eu pergunto para você qual é o título do texto? Qual foi o título da história que nós acabamos de assistir? Lembra? Diz aí para a tia Heloísa. Qual é o título? O título do Patinho Feio, não é? A história do Patinho Feio. Gente, essa história do Patinho Feio tem tantas lições que a gente pode tirar, certo? Tantos ensinamentos que eu não sei se você percebeu, mas nós vamos conversar logo mais o que você conseguiu entender, assimilar da história que você assistiu. Combinado? Vamos ver a segunda pergunta que diz: qual é o gênero textual da história? E aí, a tia Eloa, claro que é um conto maravilhoso. Realmente, se você pensou assim, você acertou, tá?
O gênero é conto maravilhoso, certo? Próxima questão pergunta: quais os personagens da história contada pelos amiguinhos? Quem fizeram parte dessa história? Ou seja, quais são os personagens? Quais foram os personagens? Vamos ver, turminha? Bem, o Patinho Feio foi um personagem, a Mamãe Pata, os patinhos, que eram os seus irmãozinhos, o cachorro, a galinha, o fazendeiro e os cisnes, tá certo? Foram os personagens do nosso conto maravilhoso. De acordo com o texto, por que o patinho, no início da história, se sentia tão infeliz? Crianças, você assistiu o vídeo com atenção e você percebeu que o patinho, desde o nascer, ele era muito infeliz. Será por que ele era infeliz? Você sabe me contar? Por que ele não vivia assim, numa vida alegre, feliz, satisfeito, como os seus irmãozinhos? Bem, vamos ver a resposta. Por que ele se sentia tão infeliz? Porque ele era muito diferente de todos os seus irmãozinhos, né? E ele não se parecia nada com os irmãos. Todos os animais da fazenda faziam piada com ele e ele se sentia excluído. Essa palavra, excluído, é uma palavra, crianças, que nós precisamos ter bastante atenção para não praticar. Excluir os coleguinhas. Tia Heloísa, mas o que é excluir? Você não deve, não precisa rejeitar os seus coleguinhas, os seus irmãozinhos, tá certo? Você não pode excluir, deixá-lo de lado. Você precisa acolher, mesmo que ele seja diferente. Nesse caso, tá, dessa história, desse conto maravilhoso, realmente ele era diferente fisicamente dos seus irmãozinhos. Ele tinha umas cores diferentes, os tamanhos diferentes, hábitos diferentes, mas mesmo assim não precisava que ele fosse excluído, separado, né, abandonado, tá certo? Vamos ver a quinta questão, que diz assim: descreva como era o patinho feio, de acordo com o autor. Vamos lá? De acordo com a história que você assistiu, dá para você me responder essa pergunta. Então, como é que era o patinho feio? Vamos lá? De acordo com a história, né, o conto maravilhoso que você assistiu, você percebe logo de cara que ele era maior, ele era bem grande, né? E outra característica que ele tinha diferente dos irmãozinhos, ele tinha as cores diferentes, as cores, ele era de cores cinzas e brancas, totalmente diferente dos seus irmãozinhos, né? Todo bem maior, cores diferentes, tá? Então, era diferente dos seus irmãozinhos. E foi assim que o autor o descreveu. Crianças, mesmo ele sendo maior, sendo grande, de bico maior, de penas brancas e cinzas, não precisava que ele fosse excluído, né? Que ficassem gozando da cara do patinho feio, tá? Olha logo como que chamaram, né? O patinho feio, certo? Vamos ver? Próxima questão que eu quero que você responda para a tia Heloísa. Quando resolveu ir embora e o inverno chegou, quem o tirou do frio? Observe que lá na história que você assistiu, ele resolveu ir embora da sua casa, porque os seus irmãozinhos estavam fazendo chacota dele, estavam excluindo, chamando de patinho feio, gozando da cara dele. Então ele disse: aqui eu não sou bem-vindo, eu vou embora. E saiu, não é? Foi embora lá daquele local. E aí chegou o inverno e ele se sentiu com muito frio. Só que uma determinada pessoa viu
a situação do patinho e o acolheu, mesmo sem conhecer. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que acolheu o patinho naquele momento que mais ele estava precisando? E aí, galerinha, quem o acolheu foi o fazendeiro, que percebendo o patinho com bastante frio, o aqueceu com a sua jaqueta. Olha, crianças, são essas atitudes que nós precisamos ter com as pessoas, tá certo? E não enxotar. Ele acolheu, abraçou, cuidou do patinho. E não conhecia o patinho, mas ele fez isso, ele amou o patinho, beleza? E o patinho feio, de tão sozinho e desamparado, dirigiu-se a todos os animais da floresta e perguntou: você conhece algum pato como eu? Ao que o ganso respondeu. O que foi que ele respondeu? Vai embora, vai embora. Existem muitos caçadores por aqui. É assim que precisamos agir com as pessoas? Ele, abandonado, triste, sozinho, se achando feio e diferente, foi perguntar para os outros animais: você conhece alguém? Você conhece algum pato assim como eu? E eles fizeram o quê? Fizeram chacota. Vai embora, você é feio. Ai, que pato feio. Olha, cuidado, os caçadores podem te pegar. Eles vão matar você, vai embora, vai embora. Eles não acolheram. Então, crianças, nesse texto, nessa história que nós acabamos de assistir, tá certo? Do patinho feio, nós aprendemos o quê? Que precisamos acolher as pessoas, porque todas as pessoas são diferentes. Ninguém é igual, né? E em se tratando de animal, tá certo? Então, veja só. Ele diz, o patinho feio, de tão sozinho e desamparado, até da sua própria família, né? Dirigiu-se a todos os animais da floresta e perguntou. Olha a nossa pontuação. Você conhece algum pato como eu? E eles disseram o quê? Vai embora, vai embora. Você não pode ficar aqui. Tem muitos caçadores por aqui. Ou seja, eles não aceitaram o patinho, tá certo? Então, a palavra certa é procurar aceitar, acolher, tá certo? Trazendo para a nossa realidade as pessoas, ok? Quando o patinho descobriu que era um lindo cisne, quando foi que isso aconteceu, crianças? De acordo com a história que nós ouvimos agora? Sim, porque ele estava à beira de um lago, não é? Então ele percebeu um reflexo da sua imagem. E ele imaginou, não, mas aqui não sou eu, não. E aí ele olhou novamente e viu aquela imagem. Então, quando foi que ele percebeu que ele era um lindo cisne? Ele observou o seu reflexo lá na água, né? E ele percebeu que se tratava de um lindo cisne, como ele era belo, ele se amou naquele momento. Ele gostou do que viu, ele se valorizou. Eu não sou um pato, eu sou um lindo cisne, porque ele viu o seu reflexo que era belo e ele simplesmente ficou apaixonado por si mesmo, porque ele realmente era muito lindo, tá? Então, ele viu aquele reflexo, percebeu que era ele mesmo e ele então gostou do que viu. E nós vamos agora pensar nessa frase. Pensa junto comigo, crianças, que diz o seguinte: o essencial é invisível
aos olhos e só se pode ver com o coração. O Pequeno Príncipe, veja só, o essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Ou seja, precisamos desenvolver em nós como pessoa, em vocês como crianças, aprendizes que são, que não devemos julgar pela aparência. Precisamos conhecer afinco, conhecer através de uma amizade sincera as pessoas, nos aproximar delas, tá certo? Porque não é pela aparência que devemos aceitar e julgar as pessoas, tá certo? Mas por suas atitudes para aceitarmos com o nosso coração. E nós vamos ficando com a nossa aula por aqui, tá bom? Depois teremos outras aulas com a tia Heloísa e o nosso grande beijo nesse coraçãozinho de vocês. Até a próxima aula.